porque depois de 20, 30, 40 anos, eu tenho tido contato com primos, por exemplo, que foram meus amigos da infância, e eu não os vi mais. Nossas vidas se distanciaram, outros foram para diferentes estados do Brasil, outros para outros países, e as nossas vidas completamente ficaram muito longe, distanciados, né, uns dos outros, e eu estou gostando muito disso, porque eu estou vendo algo muito natural na vida minha e dos meus primos, e é isso que me leva a compartilhar essa palavra com você nesta manhã, porque o que eu vi, ou o que eu estou vendo, e a emoção que eu fiquei, porque entre a família nós fizemos um propósito de fazermos uma pesquisa sobre como o Evangelho chegou nas nossas famílias, e esta semana nós conseguimos descobrir tudo. O meu pai, que está com 89 anos, se lembrou de muita coisa, e foi uma bênção na nossa pesquisa, e ele tem memória melhor do que eu, irmãos, e ele nos deu informações preciosas, e nós encontramos aquele fazendeiro, que eles chamavam carinhosamente de Nhojuca. Nhojuca foi o homem que levou o Evangelho para os meus avós, e os meus avós aceitaram a Cristo ali na igreja presbiteriana, e os meus avós criaram os meus pais e os meus tios no Evangelho, e temos então esta herança. Então na sexta-feira, alguém encontrou a foto deste homem, e me mandou no nosso grupo aquela foto, e eu orei por aquele homem na foto, assim, abençoando a vida dele e a família dele, porque ele já não está, e agora nós estamos fazendo uma pesquisa, estamos encontrando os descendentes deste homem, aqueles que ainda estão vivos, e estamos tratando e orando a Deus para que possamos, de alguma maneira, ter algum contato com eles para agradecer esta família. A palavra de Deus, então, na sexta-feira veio ao meu coração, e eu quero falar com você sobre o tema hoje: o que deixaremos para os nossos filhos? Amém? O que deixaremos para os nossos filhos? Eu quero te falar nesta manhã sobre a palavra de Deus, que é, no meu conceito, o maior legado que eu e você podemos deixar para os nossos filhos. O que é que você quer deixar para os seus filhos? O que é que você quer deixar para os seus netos? O que é que você quer deixar para as suas gerações? Aquele homem que pregou para os meus avós que criaram os meus pais no Evangelho, os meus pais que nos criaram no Evangelho, eu que crio os meus filhos no Evangelho, os meus filhos que vão criar os meus netos no Evangelho. É isto que fica, igreja. Nada mais importa. Porque quando a palavra fica, a palavra de Deus diz que pode passar os céus e a terra, porém a palavra jamais passará. E foi esta palavra que veio na minha vida, que é para mim o maior legado, que é para mim uma herança incalculável, que é para mim uma herança que vale mais do que ouro, que é para mim uma herança que não se pode comparar com nada. Não se pode comparar com nada. A palavra é uma herança que não se pode comparar com... Foi a palavra pregada nas minhas descendências, que me suportou nos momentos em que eu estava longe dos meus familiares. Foi a palavra que me suportou quando eu perdi tudo, e eu morava na cidade do México, num edifício muito alto, e eu perdi tudo. E eu estava em um país onde eu não falava o idioma, eu não tinha um centavo de dinheiro para dar nada para a minha família, perdi tudo. Foi a palavra de Deus que me segurou, que me susteve. Naquele dia que eu cheguei na varanda daquele edifício, e muito alto, e olhando os carros passando numa avenida na cidade do México, eu ouvi claramente a voz do diabo, claramente, falando comigo: pula e os teus problemas estarão todos resolvidos. Foi a palavra de Deus que me segurou. Foi a palavra de Deus que me segurou para que eu pudesse dar uma resposta ao diabo naquele momento, que eu tinha um Deus que, como nós cantamos nesta manhã, este Deus que é inabalável.
E é a palavra de Deus que nos mantém, é a palavra de Deus que nos segura. Então, nos meus tempos difíceis, porque nós vivemos hoje tempos difíceis, nós estamos vivendo um tempo em que há entrado dentro das nossas igrejas toda espécie de sistemas para tratar de tirar a palavra de Deus e substituir a palavra de Deus por outros sistemas, por outras regras, por outras maneiras, mas a palavra de Deus, ela subsiste, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não é a palavra do homem. A palavra do homem passa, mas a palavra de Deus, ela subsiste para sempre. E nós não podemos permitir. Você não pode permitir na sua casa, você não pode permitir na sua vida que a palavra de Deus seja mudada ou seja substituída por qualquer outra palavra que não seja a de Deus. Você não pode permitir. Porque se você permitir, o que você deixará para os seus filhos? Se você permitir que a palavra de Deus seja mudada e seja substituída, o que é que os seus filhos vão ter? Agora, se você se manter na palavra, meu irmão, se você se manter na palavra, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com meus primos. E sabe uma coisa interessante que eu tenho notado, conversado com eles? É que muitos se desviaram, e desses que desviaram, quase todos voltaram para o Evangelho. Outros não se desviaram. O que é que fez que esses que nunca se desviaram se mantiveram orando pela família, e agora a família vem voltando um por um? Alguns desses que se desviaram hoje são pastores, estão servindo a Deus. Toda a família está servindo a Deus. E eu amo conversar com a família, porque a gente só fala de coisa de Deus. O nosso grupo é uma bênção, porque a gente só fala de Deus o tempo todo. Então, isso é muito notório, porque quando nós falamos, nós vemos que aqueles que se desviaram, e eu coloquei lá, gente, vamos dar os testemunhos, e alguns estão dando testemunho, todos eles voltaram para os caminhos do Senhor, estão servindo na igreja. Por quê? Por causa da palavra que foi plantada, por causa da palavra que foi estudada, por causa da palavra que foi examinada, e mais que tudo, por causa da palavra que foi vivida. Por causa da palavra que foi vivida. A palavra fez a diferença na vida daqueles que se desviaram, como a palavra fez a diferença na vida daqueles que não se desviaram e ficaram. A palavra faz a diferença, a mesma palavra que fez a diferença para aquele fazendeiro que foi perseguido quando pregava o Evangelho e pregou para os meus avós, que foi perseguida a sua família. Naqueles tempos era muito difícil, mas ele se manteve. E era um homem rico, um homem próspero, e as pessoas viam a prosperidade nele, e Deus muitas vezes usava a prosperidade nele para atrair pessoas, e ele pregava o Evangelho para todos. O homem que foi arrastado, o homem que foi, que as pessoas, que foi ameaçado de morte para se calar, mas ele não se calou. Então, é essa a força da palavra. Essa palavra que fez a diferença na vida desse homem, e essa palavra que fez a diferença na vida dos meus avós, é a mesma palavra que fez a diferença na vida dos meus pais, é a mesma palavra que faz a diferença na minha vida, e que faz a diferença na vida dos meus filhos que aqui estão, e dos meus netos, e também na sua. É a palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, é esta palavra. Meu irmão, deixa eu te dizer, não importa o que vai passar com as suas gerações, se você plantar a palavra, não importa o que vai acontecer. Muitos estão dizendo, meu filho está desviado, meu filho está nisso, meu filho está em más companhias. Eu quero te dizer, meu irmão, nesta manhã, que não importa se a palavra está plantada na vida do teu filho, ela não foi plantada em vão. Se a palavra foi plantada na vida das suas gerações, em algum momento, de alguma maneira, algo vai acontecer. Eu não sei quem Deus vai usar, eu não sei o que Deus fará, eu não sei que obra o Espírito Santo vai fazer, mas deixa eu te dizer nesta manhã, que o teu filho vai voltar, que a tua filha vai voltar, porque a palavra está plantada, e a minha Bíblia diz, e porque a minha Bíblia diz, eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia, e não voltará vazia na tua vida. Quantos dizem amém esta palavra? Não voltará vazia, porque a palavra de Deus, ela é viva. E a palavra em Hebreus 4:12 diz isso, a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz.
A palavra de Deus diz isto, e está registrado que ela é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e que ela é mais afiada, ela é mais penetrante, e a palavra diz que ela vai até a divisão da alma, vai até a divisão do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra, é a palavra. Quando nós pensamos em herança, quando nós pensamos em legado, o que vem na nossa mente, a primeira coisa que vem na nossa mente na questão de legado é simples e puramente bens, né? Deixar bens para a família, deixar dinheiro para a família. Esses bens que é também importante, que é bíblico que você deixe, né? Muitas vezes estão causando divisões entre as famílias. Pessoas brigam, pessoas pleiteiam, pessoas morrem, pessoas se desentendem por causa de heranças. E as heranças às vezes são deixadas e elas trazem muito mais confusão do que bênção para as famílias. Geram ciúmes, causam pleitos. Agora, se você plantar a palavra a semente da palavra em seu filho, como eu te disse, pode acontecer o que for, mas esse legado vai ficar. A palavra legado quer dizer disposição testamentária que se deixa ou se transmite para outro. Isso que é legado. Disposição testamentária. A minha pergunta para você nesta manhã é esta: qual é a disposição testamentária que você vai deixar para as suas gerações? Porque a palavra de Deus tem 2 testamentos. Sabe por que a palavra de Deus tem 2 testamentos, irmãos? Velho e Novo Testamento. É exatamente para você entender que esta palavra, esse testamento, é aquilo que Deus quer deixar de herança para você e para a sua família. Aquilo que Deus quer deixar de herança para você e sua família. Então, qual é a disposição testamentária que você quer deixar? Deixe a Bíblia. Deixe a Bíblia. Deixe a Bíblia, porque se você deixar a Bíblia, então nada jamais poderá substituir a palavra de Deus plantada. Isaías 59, 21 diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor dos exércitos. Foi o que fez o povo de Israel em Neemias 8, em Neemias 8, foi isso que fez o povo de Israel, e agora eu te peço que venha comigo para Neemias 8, e a palavra de Deus diz em Neemias 8, e o versículo 1, diz assim: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Presta atenção nisso, igreja. Na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba que trouxesse o livro de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no 1º dia do 7º mês. Agora veja bem o que diz o versículo 3: e leu no livro diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Depois de 70 anos de cativeiro, o povo estava perdido, não havia palavra, e quando não há palavra, não há direcionamento. O povo estava completamente desgostoso, o povo estava completamente desordenado, porque quando não há palavra, não há direção, e se desgoverna, e não existe ordem. Então, neste contexto, você sabe muito bem que existe ainda 2 períodos em que não houve palavra. 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento não houve palavra. 10 dias entre a ascensão do Senhor Jesus Cristo e o Pentecostes, não houve palavra. Deus não falou com o homem. E quando Deus não fala com o homem se perde. Se não há palavra, também não há poder. Se não há palavra nos nossos cultos, não vai haver cura. Se não há palavra nos nossos cultos, não vai haver bênção. Se não há palavra dentro das nossas igrejas, as pessoas virão e elas irão, porque não há palavra.
O que é que as pessoas buscam nas nossas igrejas? Tem que ser a palavra, e esta palavra não pode ser substituída, porque se não houver palavra, também, se não houver palavra, as nossas atividades na igreja. Se não houver palavra, tudo isso que nós fazemos dentro das nossas igrejas não vale nada, porque não está sendo guiada pela palavra. Se você analisa Neemias 8, você vê no verso 1 que diz: estando os filhos de Israel em suas cidades. Presta atenção nisto. Eles estando em suas cidades. Agora houve um interesse pela palavra, porque o versículo também diz que todo o povo se ajuntou como um só homem, os filhos de Israel. Isso fala de descendência, eles se uniram. Isto fala de estar juntos como um só homem. Isto fala de unidade. Para que eles se uniram? Agora, veja bem, que não foi Esdras, o sacerdote, nem tampouco Neemias, o líder, que fez esse ajuntamento de pessoas. A minha Bíblia está dizendo, e você leu comigo, que o povo quis, o povo se organizou, o povo se ajuntou, porque o povo queria a palavra. O povo viu que eles estavam perdidos, que eles estavam desgovernados. O povo sabia que eles tinham que deixar alguma coisa para os seus filhos e para os filhos de seus filhos. Por isso o povo se ajuntou. Foi uma iniciativa própria. Chega um momento em nossas vidas que temos que decidir pela palavra. Chega um momento na sua vida que só você pode decidir. Presta atenção nisso. Deus não pode tomar essa decisão por você. Deus não pode tomar a decisão por você de vir à casa dele. Deus não pode tomar a decisão por você de vir, receber a oração das quintas-feiras. Deus não pode tomar a decisão para você de estudar a palavra dele. Essa decisão é sua, essa decisão é própria. Porque se você se decidir pela palavra de Deus, você terá muito para deixar para os seus filhos. Você terá muito para deixar para os seus filhos. E o povo se juntou naquele dia, e o povo disse para Esdras e para Neemias: traga-nos o livro. Traga-nos o livro da lei, queremos ouvir palavra. E a minha Bíblia diz, e você leu comigo, que isso aconteceu no primeiro dia do 7º mês. Primeiro dia. Fala de começo de um mês. 7º mês fala de começo de uma estação. As estações são divididas em 3 meses. 7º mês fala de estação, de nova estação. Então o que nós estamos entendendo, que tudo isso falava de um novo começo. E novo começo fala de recomeço. Você tem a oportunidade nesta manhã de recomeçar. Você tem a oportunidade nessa manhã de recomeçar. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, recomece com a palavra. Recomece com a nova direção que Deus tem para você. Recomece com essa nova decisão que você está tomando hoje. Você pode recomeçar. Só você pode recomeçar desta maneira. A palavra de Deus diz que ele leu na porta das águas. Agora atenção para uma coisa aqui importante. Atenção para algo importante, porque diz assim, leu desde a alva até ao meio-dia. Isso fala de pelo menos 6 horas de palavra. Quanto tempo você aguenta? Quanto tempo você aguenta? Dizem que na China, as igrejas escondidas da China, naqueles tempos, recebiam pregadores que iam para pregar escondido para eles, e esses pregadores que vinham daqui, dos Estados Unidos, iam muito, né? Os pregadores que iam do ocidente para lá, eles começavam a pregar e pregavam 30, 40 minutos. Sabe o que os irmãos chineses diziam? Já acabou? Já acabou? A gente andou 5, 6 horas escondido, correndo risco de vida para estar aqui. E o pregador perguntou: mas quanto tempo costuma pregar nessa igreja? Aqui pregador prega no mínimo 4 horas. O senhor não aguenta não? Quanto tempo você aguenta? Quanto tempo você aguenta? O que é que faz? O que é que dá para você, meu irmão?
O que é que dá para você a base para você escutar a palavra? Deixa eu te dizer que se você não está escutando a palavra de Deus, que palavra você está escutando para mudar a sua vida? A palavra de Deus ainda diz que eles escutaram com os ouvidos atentos. Presta atenção nisto. Quanto tempo a palavra capta a sua atenção? O que é que você quer deixar para os seus filhos e para os seus netos? Quanto tempo você aguenta, sabe? Quem escuta com atenção, obedece com o coração. Quem escuta com atenção, obedece com o coração. Quem obedece, fica atento. Quem obedece, está atento à próxima palavra de comando. Quem quer obedecer, ele está sempre esperando a nova palavra que vai dar para ele direção. Essa me deu direção, qual é a nova? Aonde que eu vou? Qual é a palavra que Deus tem para mim? O que é que eu vou fazer? Qual é a palavra que o Senhor tem para mim, meu Deus? Fala comigo, porque eu necessito de escutar a tua palavra. Nós estamos vivendo um tempo que a gente está cansado de blá, blá, blá. Cansados de blá, blá, blá. Brigas de pregadores no YouTube, discussão de igrejas, uma dizendo que é melhor que a outra. O que é que isso muda nas nossas vidas? Que diferença que isso faz para os nossos filhos e para as nossas gerações? O que faz a diferença é escutar com atenção. E aquele povo fez isso naquele dia. Se você não está atento à palavra de Deus, eu te peço que você tenha atenção neste momento. Aonde está a tua atenção quando você vem neste lugar? Aonde está a tua atenção quando você vem aqui? Tem gente que vem à igreja e não sabe uma palavra que o pregador falou, mas sabe muito bem qual roupa que o irmão veio. O que é que isso muda na tua vida? Não muda nada. Não muda nada. O que muda na tua vida é escutar a palavra. O verso 9 diz: todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Choro de arrependimento, choro de quebrantamento, choro esse que trouxe para aquelas pessoas esta comoção por ouvir as palavras. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a palavra vem desta maneira na sua vida e você entende isso, você reconhece o seu pecado. E a palavra de Deus, ela ataca o pecado. E quando você entende isso, você então quer mudança na sua vida. O verso 6 diz que a palavra provocou naquele povo uma profunda adoração. A palavra provocou naquele povo uma profunda adoração. Não se trata de cada domingo, e sim de cada dia. Não pode ser só no domingo, meu irmão. Não pode ser só no domingo. Tem que ser todos os dias. E a Bíblia diz que eles adoraram inclinando o rosto em terra. O verso 10 ainda diz assim, olha o que o verso 10 diz, e uma palavra que você conhece muito bem. Depois de tudo isso, depois de passarem todo este processo, o verso 10 diz assim, o gozo do Senhor é a vossa força. Por que o gozo do Senhor foi a força daquelas pessoas? Presta atenção nisso para nós terminarmos o nosso raciocínio. Tínhamos muito material, mas não temos tempo. Mas presta atenção nisso para nós terminarmos o nosso raciocínio. O gozo do Senhor é a vossa força. Você já ouviu este versículo, sim ou não? Você já falou este versículo? Você já pregou este versículo? O gozo do Senhor é a vossa... Mas qual foi o contexto que foi dito essa palavra aqui? Qual foi o contexto que está registrado na palavra de Deus, em Neemias 8:10? Essa expressão que o gozo do Senhor é a vossa força. Veja bem, meu irmão. O povo estava fraco, o povo estava desgovernado, o povo estava desordenado, o povo estava doente, o povo tinha voltado de 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo estava perdido, sem rumo e sem direção. Mas aquele povo, eles sabiam que a palavra tinha sido plantada na vida dos seus pais. Aquele povo sabia que o Deus deles era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aquele povo sabia
que aquela palavra que tinha sido plantada na vida de Abraão e passou para Isaac, e foi plantada na vida de Jacó, e passou para os 12 patriarcas, para as 12 tribos, aquela palavra estava agora fazendo falta para eles. Agora, por que eles dizem que o gozo do Senhor é a força? Porque eles se ajuntaram e Deus teve gozo nisso. Presta atenção nisso. Deus teve gozo, Deus teve alegria, que eles, por decisão própria, Deus se alegra quando você estuda a palavra. Porque quando você estuda a palavra, Deus está vendo que você quer algo, quer uma mudança na sua vida. Então foi isso que aconteceu. Agora diz então que Deus, na minha perspectiva, estou dizendo, olha, se o gozo do Senhor é a força, é porque Deus se alegrou, Deus teve alegria, Deus teve felicidade com a busca e a intenção e o quebrantamento e o choro e a adoração daquele povo. Deus se alegrou e veio naquele povo uma unção também de alegria, e a palavra de Deus diz que eles mudaram as suas vidas para sempre, jamais foram os mesmos, jamais foram os mesmos. Jeremias 15, versículo 16 diz assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Quantos querem ser chamados pelo nome do Senhor dos Exércitos? No seu trabalho te conhecem como filho de Deus? Na sua empresa sabem que você é filho de Deus? A palavra de Deus está fazendo alguma diferença aí no meio que você vive? É a palavra que faz a diferença. Quantos podem ficar de pé nesta manhã? Somente a palavra de Deus que pode fazer a diferença na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus que é semeada. E quero terminar com a parábola do semeador que diz: eis que o semeador saiu a semear. Sabe, aquele homem que semeou... aquele homem que semeou a palavra na vida dos meus avós. Eu sempre orava por ele, mas eu não sabia como que os meus avós tinham aceitado, eu não sabia. E a gente então fez essa pesquisa e a gente encontrou isso, sabe? A gente encontrou isso e agora falar com minha tia, falar com meu pai, e eles lembrarem das experiências que eles tiveram quando criança. Sabe, isso mexeu tanto comigo, que eu pude entender exatamente para onde Deus quer me levar. Você sabe onde Deus quer te levar? Você sabe aonde Deus quer te levar? A palavra que aquele homem pregou para os meus avós, é esta palavra que diz aqui, ó: o semeador saiu a semear. Aquele homem foi o semeador, ele saiu a semear. E ao semear, ele semeou sementes, e você conhece a palavra, e estas sementes, elas foram caindo em terrenos, diferentes tipos de terrenos. Qual é o terreno do seu coração? Que tipo de terreno está no seu coração? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em um solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche os teus olhos aí onde você está.